Gostaria, em nome de todos os convidados da mesa, agradecer por esta oportunidade, que é sempre um momento único podermos nos encontrar para falar de um conhecimento inédito, em um dado sentido, mas muito mais antigo do que muita gente pode pensar e imaginar. A priori, ou como princípio, que quem conhece cultura racional sabe que é um conhecimento que não é contra nada, é em favor de tudo e de todos, ou, se preferirem, a favor de tudo e a favor de todos. Portanto, jamais, num conhecimento com este rótulo, encontraremos uma contradição que seja com qualquer outra disposição que já existe. Mas é necessário, primeiro, que adentremos ao conteúdo básico e à origem deste conhecimento, que não pode, como se percebe pela sua proposição e grandeza, ser de origem de uma mente pensante. Porque o ser humano nasce no mundo e não sabe por que pensa, não sabe por que nasceu. Pensa sem querer pensar 24 horas por dia e não coordena aquilo que pensa. Esse é o ser humano pensador. E se questiona de onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo aqui neste mundo, e as coisas cada vez se deteriorando mais diante daquilo que lhe foi apresentado como sendo uma verdade artificial, na verdade, uma verdade transitória. E a cultura racional vem no propósito de provar, com base, com lógica, que existe uma verdade das verdades antecedente a todo esse staff que está aqui colocado pelo pensamento humano. Tanto pelo aspecto religioso, filosófico e científico, o ser humano foi educado a conquistar, partir de baixo para cima, para poder alcançar a melhor compreensão de si próprio, e tem conseguido grandes vitórias. Mas sempre continua se perguntando por quê e para quê. A hora que a cultura racional mostra que o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, ele é encaminhado de cima para baixo, e não de baixo para cima. E que o ser humano, na verdade, não está conquistando. Ele já veio para uma extinção antes de retomar a sua conquista. Retomar a posse daquilo que lhe é pertinente, verdadeiro. Mas como assim? Existe alguma coisa que o ser humano ainda não se apossou neste mundo? Neste mundo, não. Neste mundo já nos apossamos de tudo. Mas existe um outro mundo do qual nós ainda não tomamos posse. Então, se vamos falar sobre a origem do ser humano, ou se queremos conversar sobre esta temática, devemos considerar, em primeiro lugar, dois aspectos, ou duas origens. O ser humano, para estar no estado que está, ele deva considerar duas origens. Uma origem verdadeira do ser humano, que lhe dá a lógica de ser racional. E uma origem que ele acha que ele começou dali, a conquistar ou a ser conquistado, que é a origem da matéria. Então são duas origens que devam ser consideradas e que o livro Universo em Desencanto trata da verdadeira origem da humanidade. Ou seja, da verdadeira razão do ser racional, que toda a humanidade é. Então a verdadeira origem que está descrita no Universo em Desencanto é como foi formado o raciocínio do ser humano. Não é em nada contrário à criação bíblica, à criação da teoria científica. Não há nenhuma contradição, por incrível que pareça, pois foi o que lhes disse no início, e hoje nós podemos provar, com base e com lógica, que a cultura racional não é contra nenhum conhecimento, complementa a todos. Mas aí precisamos conhecer mesmo a linguagem que é adequada a este entendimento.
Raciocínio, minha gente, que nos referimos, não é a intelectualização, que eu, como professor, e nós aqui, a maior parte de formação acadêmica, e aqui estamos numa casa da ciência, não é deste raciocínio que nós estamos falando, certamente. Estamos falando da razão da vida, estamos falando do raciocínio gênico, racional. Estamos querendo saber que racional quer dizer pureza. A razão da vida, a razão de tudo, que nos é revelada na nossa verdadeira origem. Temos a nossa origem bíblica, perfeita, não tem uma falha, por incrível que pareça. Temos as nossas teorias científicas, nenhuma falha, embora pareçam contraditórias, porque a cultura racional harmoniza todos os conhecimentos em um conhecimento só. Então, a proposição que nós temos hoje, e eu posso lhes assegurar, e uma pequena ilustração, na medida do nosso tempo aqui, posso lhes adiantar, a cultura racional, ela não deixa nada, não deixa de contemplar nada, e não agride em nada nenhum outro conhecimento. Complementa adequadamente toda a sequência do entendimento humano, que veio crescendo, que veio se desenvolvendo, mas sem conhecer a sua verdadeira origem, ou seja, o raciocínio. Como foi formado o raciocínio? Como foi formado o pensamento, a gente sabe mais ou menos, mas também não sabe. Não sabe. Tanto é que a gente nasce e começa a pensar lá com uma certa idade e não sabe por que está pensando, nem sabe o que é pensamento direito. Depois é que começa a perceber, pelas consequências, né, tentativa e erro, a gente começa a perceber alguma coisa diferente, que o ser humano pensa diferente de outros animais. Né? Lembrando a todos que o ser humano está numa classe de vida chamada de animal racional. Animal de origem racional. E o pensamento é de origem animal. O pensamento é da origem do animal, porque todos os animais pensam. Se alguém quiser provar isso aqui, a gente pode provar. Todos os minerais pensam. Todos os vegetais pensam. Todos os minerais pensam. Cada um na sua classe. Não é o pensamento articulado que o ser humano conquistou pela sua origem, que mesmo sem conhecer o pensamento, sem conhecer a sua origem, nós tivemos aí uma contribuição da natureza. Mas quem é a natureza? Que força é essa? Nós aprendemos no livro Universo em Desencanto que existe uma dona do pensamento, a natureza, em princípio, ou, se preferirem, a água, que se resume no elemento água, que os gregos antigos chamavam de aperon. Eu não me refiro especificamente ao elemento mineral, água. Há o elemento água, formador da vida, e terra também, energias, que este livro vai nos alfabetizando. O livro Universo em Desencanto vai nos alfabetizando nestes termos, provando que o ser humano é derivado de 7 partes, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, mas ele está se referindo a 7 energias, não necessariamente a 7, essa forma aparente de ver as coisas. Cada um no seu tempo, na sua compreensão e no seu desenvolvimento, pois este livro vai desenvolver esta parte exatamente da verdadeira origem, não da matéria. Para desenvolver o pensamento, tivemos toda essa sequência de religiões, de ciências, de filosofias, e não precisamos demandar aqui mais tempo a respeito disto. E tudo isso foi preciso e necessário e foi orientado por uma força, diríamos até extraterrena. Não é uma força, vamos dizer assim, que o homem conquistou por si só. A intuição vem de fora, o pensamento vem de fora. Tudo isso nós podemos conversar e detalhar em minúcias. E quem já conhece sabe muito bem disso. Né? A pessoa não quer pensar, mas o pensamento chega, a intuição e etc. O que a humanidade não conhecia exatamente era a sua verdadeira origem de ser humano. E não sabia considerar, em razão desta origem suprema que temos, que todos temos, não sabia considerar a inferioridade da classe de vida em que nos encontramos. Paradoxo. Um paradoxo. Paradoxo quer dizer uma verdadeira contradição. A supremacia do universo, vivendo nesta forma que nós chamamos de animal racional. A supremacia do universo está
alojada, vamos dizer assim, a priori, numa forma de vida chamada animal, matéria. Porque Deus quis, certamente não é o Deus que nós precisamos conhecer. Não é obra de Deus, é obra de nós mesmos. Pois se nós somos a supremacia e estamos numa classe inferior, não nos colocaram aqui, nós viemos para cá. Ponto principal é, a liberdade é a razão suprema, que justifica isso tudo. Então Deus, na sua natureza divina, tem a liberdade de se condenar a viver uma vida de bicho. Somos nós. Compreenderam? Posso repetir, ser mais claro? A classe do animal racional é suprema dentro de uma categoria inferior. Mas a origem, a verdadeira origem, é Deus. É racional. Racional quer dizer Deus, quer dizer pureza. Era a parte que nós não tínhamos como conhecer pelo desenvolvimento do pensamento. Porque o desenvolvimento do pensamento, os grandes pensadores da história, podemos exemplificar aqui com Sócrates, depois de tudo que foi desenvolvido, chegou à conclusão, só sei que nada sei. Então o pensamento não foi feito para dar a instrução ao ser humano, que aqui está, de origem divina, vivendo como bicho. Então são duas origens que nós temos a considerar. Por que formou-se o raciocínio? O que é o raciocínio? E como e por que foi necessária esta vida que aqui estamos? Porque a verdadeira consciência é eterna. A vida se renova. Hoje nós estamos numa classe de vida, uma forma de vida. Amanhã estamos em outra. Porque a origem é de eternidade. Nós não vamos para a eternidade assim porque descobrimos a eternidade. Nós viemos de lá. E vamos voltar para lá. Então a pergunta começa a se desenhar dessa maneira, de onde viemos e para onde vamos. É a mesma natureza, é a pureza racional. Essa é a supremacia universal. Deus, na palavra simples do entendimento, que cada um de nós é uma partícula. Mas como assim? Aí tem toda uma, vamos dizer assim, uma argumentação que o livro vai nos preparando para esta compreensão, porque hoje nós estamos vivendo uma fase, que é a fase do terceiro milênio, mas de um curso primário. Nós ainda estamos num curso primário, vivendo uma fase do terceiro milênio. Então a natureza nos preparou pelo desenvolvimento do pensamento, para chegar agora ao desenvolvimento do raciocínio, que é o que aqui estamos fazendo, no presente momento, e no presente momento que estamos com este livro nas nossas mãos, que quem não sabe ler, o simples passar de mão desenvolve o seu raciocínio. Mais uma vez repetindo, não é a intelectualidade que eu estou me referindo ao raciocínio, partícula divina que está presa nesta classe de vida insignificante que se chama animal racional. Então essas duas origens é que nós devemos considerar, porque até então o pensamento, as filosofias, as teorias científicas, os testamentos bíblicos, que são vários, todos eles apontam para a formação do animal racional, a origem da matéria, a formação de tudo aqui neste mundo, mas sem desvendar o de cima. Não podia, porque o ser humano não estava preparado para isso. Por isso foi apresentado no nosso Velho Testamento bíblico, no princípio, o céu, a terra e a água, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e as trevas na beira do abismo. Não é isso? Mais ou menos isso? Que começa a Gênese bíblica. Então tinha trevas, tinha abismo, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, mas não diz como isso tudo aconteceu. Então a verdadeira origem vai nos mostrar porquê das trevas, porquê do abismo e o porquê do Espírito de Deus que pairava sobre as águas. De forma semelhante que os nossos cientistas hoje dizem que a origem da vida, como se apresenta esta vida material, surgiu em poças d'água nos continentes e que depois é que foi para os oceanos. Há pouco tempo atrás eles diziam que a vida tinha surgido no mar. Hoje eles dizem, não, surgiu da água, mas em poças d'água na terra.
e com o tempo foram para o oceano e começaram a se proliferar. Ora, então eles já chegaram à conclusão que para formar a vida nas poças d'água tinha que haver o elemento terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só eles só não enxergaram isso porque a ciência é materialista e tem que ser. Mas ela não foi feita para acertar, por isso que todos vivem de experiência. Mas precisa, certamente que sim, que é a lapidação e o desenvolvimento que ainda resta para a compreensão final da quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então o pensamento nos conduziu a este ponto. E a ciência ainda vai avançar ainda mais, e estamos aí cheios de argumentos para que a gente possa perceber na cultura racional o elemento simples, a verdadeira origem. Não estou negando. Quer dizer, a princípio, eu achava, no meu pensamento, que ao se colocar um livro falando da verdadeira origem, estaríamos dizendo que a outra não era verdadeira. Não. É a verdadeira origem da humanidade, porque o que nasceu do chão não é humanidade. É uma consequência da liberdade que a humanidade quis para si própria, não porque Deus quis. Se quer ter razão que Deus quis, então fomos nós que quisemos, porque éramos Deus, puros, limpos, perfeitos, e por vontade própria, como nos descreve o Racional Superior no seu livro, numa linguagem simples, não acadêmica, naturalmente, porque só atingiria as pessoas de academia, uma linguagem simples, éramos puros, limpos e perfeitos, e, por vontade própria, quisemos progredir uma parte da planície racional, que ele diz que existe lá em cima, e daí todo o desdobramento e as consequências de uma descida, degeneração, deformação, daquilo que era sólido, a vida eterna era sólida, consistente, massa de energia cristalina, no seu estado de organização mais perfeita, que era a planície racional, como hoje a ciência já constatou que existem materiais com uma organização muito bonita, como um diamante ou um cristal. Eles têm uma estrutura tão simples que chegam a ser quase perfeitos. Aliás, passou na televisão recentemente um dos brilhantes mais bonitos que tem no mundo, super caro, leiloar, aquela coisa toda. Uma perfeição, uma estrutura perfeita. Ora, a planície racional era muito mais perfeita do que isso, e nós fizemos com que ela se degenerasse, e nós viemos juntos com ela. E aí é que veio as trevas e o abismo. Bom, vamos ler o livro, vamos conhecer todos esses detalhes, todas essas minúcias da descida da verdadeira humanidade, de puros, limpos e perfeitos, à extinção. E ele nos dá, mecanicamente, a ilustração básica de que estes habitantes, puros, limpos e perfeitos, que éramos, na verdadeira origem, perdendo virtudes, e estas virtudes se reunindo dentro desta parte dura, muito dura, porque é organizada e perfeita, por isso é eterna, planície racional, e ali dentro se forma um foco de luz que começa a aquecer, e como um vidro, vamos dizer assim, apenas como uma ilustração comparativa, quando aquecemos um vidro, ele começa a amolecer, formando uma goma. Mas ele nos diz que dentro desta planície havia uma formação sólida, que com esse calor torrou e formou essa parte do carbono. A propósito do carbono, para que a gente possa compreender esta degeneração, que na linguagem simples está aqui no livro Universo em Desencanto, eu, como professor de Química, me compete ilustrar a plateia e as pessoas que participam deste, ou querem compreender isto. O carbono, por exemplo, o átomo de carbono, ele se apresenta como diamante, numa estrutura cristalina organizada, numa estrutura laminar, que é o que nós chamamos de grafite, que serve como lubrificante nas nossas máquinas, e se apresenta como carvão amorfo. Eu colocaria isto apenas como comparação e ilustração. São três mundos cósmicos diferentes para o carbono. É o mesmo elemento químico que faz o diamante, o grafite e o carvão. Assim, de modo semelhante, mas se tratando de uma massa de energia cósmica, a planície veio se desorganizando, porque era perfeita também, só não estava pronta para o progresso. E aí é onde vem então toda essa transformação do chão, que nós chamamos no livro Universo em Desencanto, resumido, chão de natureza cósmica.
E ali é que surge a segunda origem. Mas há uma grande história, e eu não vou contá-la agora, eu gostaria muito, mas eu prefiro, já até abreviando um pouco isto, o meu pronunciamento, mas deixando a entrever categoricamente que o ser humano, nessa construção, nessa descida, houve uma extinção de uma forma pura, limpa e perfeita de vida, que são os habitantes do mundo racional, e que nesta extinção quer dizer deixar de existir. A sociedade hoje, da forma que a entendemos, artificial, ela está em extinção pelos seus próprios valores, ou pela expansão da sua liberdade. Estamos vendo aí, dia a dia, essa forma de ser. Não é a humanidade, não, é a sociedade, ela vai se modificar, certo? E nesta extinção, para que a pureza não terminasse, essa é a argumentação para justificar a nossa presença aqui, hoje, ou nessa sociedade que nós chamamos de seres humanos, uma sociedade ainda na classe de animal racional, porque chegamos aqui. Então, nessa extinção de vidas, apenas relatando para vocês e focando que o livro Universo em Desencanto nos prova a existência de Deus e a existência do amor de Deus, num ato de coragem que nunca a humanidade viu. Para encerrar aqui a minha participação e deixar em breve comentário para vocês adiante. Que nessa extinção, a perda dessas virtudes que foram se reunindo para formar um foco de luz, que gerou o calor, e o calor veio modificando todas as estruturas que eram perfeitas e se degeneraram, a última virtude perdida ficou nas mãos de Deus. Deus, com a mão direita, sobre a parte da planície, que hoje nós chamamos que é a parte do princípio masculino, ou goma, né, que ficou gomosa, e com a mão esquerda, Deus não tem mão, né, porque Deus não é bicho, isso é metafórico, tá? Compreendam bem isto. São as duas máquinas que formaram o raciocínio a partir da última virtude perdida, que é vida, e por ser vida, formou o raciocínio. Com estas duas máquinas que simbolizam as mãos de Deus. E que esta última virtude ficou imune ao longo de todas essas eternidades de transformações, que o ser humano passou por essa infinidade de gerações, de monstros, monstrodontes e etc., burros e ignorantes, e atrasados demais, que hoje estamos muito adiantados, e esta partícula ficou imune pelas mãos de Deus, justificando que a origem bíblica estava certa. Quando Deus, como diz lá na Bíblia, soprou do barro para fazer o homem, não está errada. Nada está errado. Eu vou parar por aqui, porque com esta eu provo para vocês o que foi que eu e muitos estão encontrando, e outros já muito mais, ao ler o livro Universo em Desencanto, numa pequena nota, temos o texto. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que tinha com o tempo de encontrar em si mesmo a imunização racional. A última virtude, nas mãos de Deus, que nos conduziu até aqui e por um ato de amor fez isto e agora nos presenteia com este livro, nos dando o direito de raciocinar. Mas a natureza, a mãe de todos, nos preparou e lapidou pela contradição. Por isso que tudo é contraditório neste mundo, porque a natureza assim fez para provar que nós não somos daqui. Por isso todos sofrem e todos morrem. Então está aí. Um ato de amor, de uma força suprema, de um raciocínio supremo a todos os raciocínios, e que agora veio entre nós, numa figura simples, que vocês que ainda não conhecem vão conhecer, para ditar este livro. E este livro não é escrito, este livro é falado. Não é uma escritura, é uma escrituração, mas ele não é escrito, ele é falado. Se você quer conversar com esta força suprema, abra este livro e comece a conversar com ela, porque ela conversa com a gente. A gente não tem capacidade de alcançá-la, mas ela tem todo o poder do mundo de falar conosco. Mas de cima para baixo, porque de baixo para cima já esgotaram-se todas as possibilidades. Quanto mais pensar, mais destruição encontramos para a nossa espécie. Então o animal racional é uma classe de vida que também, por necessidade da natureza, está em extinção, porque não faz parte deste mundo.
Este mundo não era para estar aqui, mas o direito do erro, né, e constituindo a nossa origem, né, foi necessário, e Deus não é contra ninguém. Por isso, Deus vence com amor. Não precisa ser contra ninguém. É a favor de tudo e a favor de todos. É a cultura racional, em última análise. Estamos nós aqui, graças a este ato de amor, de um ser supremo, que foi o único que teve a coragem de fazer isto que foi feito. Por isso é que diz que o nosso verdadeiro Pai nos deu esse direito. Então vejam nesse preâmbulo, rapidamente, por que a cultura racional não é contra nada, nem contra a ciência, nem contra a religião. Mas o livro nos adverte. A fase do pensamento terminou, a fase agora é de desenvolvimento do raciocínio, para que todos possam passar a se conhecer. E estamos aqui nessa necessidade de propagar o conhecimento. Nós não estamos aqui para dar aula a ninguém. Agradeço a breve compreensão e mais detalhes, naturalmente, deixar esta mesa formosa aqui falar, que eu tenho certeza que muitas contribuições e muitas coisas precisam ser ditas para todos nós neste ato de consagração da nossa própria existência. Deus, nesta condição de ridícula de vida. Mas nós que quisemos, Deus quis sim, mas porque éramos nós, hoje não. Não podemos dizer isso, porque hoje nós estamos aqui à mercê de tudo. Qualquer coisinha, ninguém se aguenta, necessitando de tudo e de todo para viver. Essa é a nossa constatação, por isso, aqui em obediência a quem pode e à natureza, que aqui sempre nos conduziu. Muito obrigado pela compreensão, à disposição das pessoas.